Olá, boa noite a você que está acompanhando a programação da TV Câmara. Iniciamos agora mais uma edição do programa Momento Cultural. E hoje estou aqui para entrevistar então alguém que apresenta peças de comédia stand-up, infantil e monólogos sobre o Machado de Assis, Caio Fernando de Abreu e Chico Xavier. Ele foi o responsável ainda por trazer e dividir palco com artistas globais de destaque nacional para se apresentar nos teatros de Passo Fundo e região. O meu convidado de hoje é o ator e produtor Márcio Meneghel. Boa noite, Márcio, seja bem-vindo. Boa noite, Ana. Prazer estar retornando aqui para a TV Câmara. Um prazerzão. Perfeito. Prazer também a gente receber você aqui para falar sobre arte, sobre cultura, que também a gente é uma perspectiva local que a gente tem, que tem muito destaque, muito apoio do poder público, né? Para a gente poder explorar um pouquinho mais sobre esse assunto. Seja bem-vindo e obrigada pela sua participação. Então, o Márcio, né, tenho certeza que você já ouviu ou já viu alguma peça dele. São aí mais de 25 anos de carreira, né, Márcio? 25 anos, olha como o tempo voa, né? Começamos daquela forma como todo mundo começa, de brincadeira, no colégio. De repente começa a tomar uma proporção maior e maior e maior. Quando a gente vê a arte, a gente costuma dizer que é viciante. Quando você vê, você já está lá dentro, dos pés à cabeça, não consegue mais sair. Então estamos exatamente há 25 anos levando cultura Brasil afora e sempre preocupado, né, em fazer a cultura local também acontecer, que para a gente é crucial, é muito importante. Perfeito. Uma carreira já consolidada, né, Márcio? Mas eu quero te perguntar como que começou essa tua vontade em atuar, né? Naquela época já era uma coisa comum ou tinha esse incentivo da escola? Como é que funcionava? Bom, eu sou formado em escola marista, né? E a escola marista sempre teve essa preocupação com a cultura, mas muito mais ainda com o esporte, né? Eles incentivam muito esporte, vôlei, handebol. E naquela época eu era aficionado, queria jogar futebol de salão, queria jogar futebol de campo, embora era baixinho, queria jogar vôlei, porque naquela época se permitia baixinhos jogar vôlei. Hoje em dia já é raro ver um baixinho jogando vôlei, mesmo que seja o recepcionador, como se chama aquele que exerce a função, né? Mas tomei outro caminho. Né, acabei tomando o caminho da arte. E a arte nunca se passou pela minha cabeça. Nunca. Ela veio num período bem tardio, assim, pós-adolescente. Eu já tinha feito direito, já tinha arriscado alguns passinhos na odontologia e o teatro veio chegando devagarinho, e eu cheguei a um ponto que eu disse assim, não é nada disso que eu quero fazer arte da minha vida, eu quero tentar levar alegria para as pessoas, eu quero levar um pouco de reflexão, eu quero levar um pouco do que esses autores maravilhosos, né, o que é a gente poder ter contato com Machado de Assis, com Caio Fernando Abreu, com Clarice Lispector, que fala tanto do universo feminino e que hoje em dia está uma pauta tão importante, né, falar sobre a mulher, principalmente nos palcos. Aí eu disse assim, é isso que eu quero fazer para a minha vida. Então, em resumo, nunca esteve em pauta. Quando eu passei da adolescência quase para a fase adulta, é que o teatro entrou de vez na minha vida e nunca mais saiu. E nunca mais cogitei fazer outra coisa. Perfeito. E a gente é de uma região do interior, né, Márcio? Então, assim, na época, quando tu começou, tu é de Erechim, certo? Sou natural de Erechim. Como que foi, assim, desbravar esse campo artístico, né, em Erechim e em Passo Fundo, né, que tu já vive há tantos anos aqui, assim, tinha esse incentivo, essas oportunidades, ou tu chegou a ir buscar fora, em outras cidades maiores? Não, nós buscamos conhecimento, você sabe que conhecimento, geralmente, quando a cidade é muito pequena, o conhecimento é um pouco escasso. Então, é claro que a gente tem que buscar conhecimento em vários outros lugares. A gente chegou a um ponto que quando decidiu que queria fazer teatro mesmo da vida, a gente teve que buscar, né, conhecimento em outros lugares, em São Paulo, em Curitiba, em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, enfim, aonde surgia alguma oportunidade de buscar algum tipo de conhecimento específico dentro da área do teatro, seja na parte de atuação, seja na parte técnica, a gente pegava e dava um jeito.
dava um jeito, né? Quando a gente começou em Erechim, isso em meados de 90, comecei junto com um amigo meu, o Rodrigo Pessim, que hoje está em São Paulo, e que naquela época, olha a curiosidade, naquela época ele já era formado em odontologia, já exercia a odontologia há uns 5 anos. E também foi pego por esse mosquitinho da arte, né? E num determinado momento ele disse assim: Márcio, vou parar com tudo, vamos fazer só teatro. Eu disse assim: cara, eu já estou fazendo, né? Ele, então eu também vou fazer só isso. A gente já estava fazendo uma ponte aqui com Passo Fundo, né, que antigamente era a companhia de espetáculos da UPF, montamos um espetáculo junto com a companhia, começamos a viajar o Brasil inteiro, ele fechou o consultório de odontologia e nós começamos a viajar o Brasil todo. Ainda ficamos um bom tempo em Erechim, porque a gente ao longo do tempo conquistou muito público de lá, principalmente o público corporativo. Nós trabalhávamos muito dentro das empresas ali de Erechim, trabalhávamos também junto ao Sesc de Erechim com espetáculos infantis, levando para toda a região, inclusive projetos lindos que eu nem sei se chegaram a acontecer novamente, que foram espetáculos didáticos que a gente levava para os campos. Então tinha apresentações que a gente fazia em escolas rurais, onde tinha meia dúzia de alunos. E para ter mais gente, a gente chamava os pais, né? Então, às vezes, os pais estavam trabalhando na roça e a gente mesmo ia buscar, vem que vai ter apresentação aqui no clube daqui a 1 hora. Aí a gente ia recolhendo os pais, os tios, os avós, de repente fazia um público lá no pavilhão do clube e fazia aquela apresentação. Olha, eu acho que foi um dos períodos mais mágicos da nossa vida. A gente levou teatro para os lugares mais remotos. E eu acho que é essa a magia do teatro, né? A magia do teatro está em a gente apresentar para um público de 500, 1.000, 2.000 pessoas, mas também apresentar naquele lugar mais remoto, onde aquelas pessoas nunca tiveram acesso ao teatro e de repente eles estão deparados com aquele espetáculo, com aquela peça, falando sobre uma coisa importante, falando sobre família, sobre amizade, às vezes sobre a importância de uma boa alimentação, que era o espetáculo que a gente fazia na época, né? Que era um espetáculo sobre nutrição, que falava sobre uma boa alimentação. Então, quer dizer, os pais também não sabiam disso. Então, essa é a magia, né? A gente desbravou cidades assim que nem a gente lembra. A gente teria que mapear mentalmente todos os lugares que a gente já passou para ter uma noção. Que desses legal 25 anos. Ver que o quanto o teatro envolve o público, né? Envolve a comunidade independente do público, por mais diverso que seja, né? Muito interessante. E Márcio, tu começou com comédia ou foi com alguma outra área? Sim, eu comecei com comédia. A minha especialidade no teatro, ela é a comédia, né? Tem uma história muito peculiar a respeito disso. Que como a maioria dos atores, se você perguntar, eles vão te responder, comecei no colégio, e não foi diferente, né? Só que eu comecei, como eu te falei, tardiamente, lá no ensino médio já. Um belo dia eu falei para a professora, vamos fazer uma coisa diferente. Ela disse, o quê? Sugira, vamos fazer um teatro. Ela disse, você tem alguma coisa? Eu disse, tenho, mas não tinha nada, absolutamente nada. Mas na época, o que estava no auge era a escolinha do professor Raimundo, né? Nossa referência, do nosso genial, né? Chico Anísio, que foi referência para, 99,9% dos comediantes brasileiros, Chico Anísio foi referência. Ela disse assim, bom, então você pega a tua turma, vai ensaiar e a aula que vem vocês apresentam. Porém, se vocês não apresentarem nada, semana que vem, automaticamente vocês estão em recuperação. Ok, peguei a minha turma, né, a turminha do barulho, e disse, esse vem comigo. Descemos para o salão. Quando chegamos lá, todo mundo olhou para minha cara e disse assim, o que nós vamos fazer? Eu digo, não sei, vamos pensar juntos. Eles queriam o meu coro, né, porque, poxa vida, a gente automaticamente estaria
em recuperação. Pensei na hora, cara, vamos fazer a escolinha do professor Raimundo, que está todo mundo assistindo. Fui dividindo, esse faz aquele. Eu tinha um colega que era um mais velho, você vai fazer o professor Raimundo. Eu pensei, o que eu vou fazer? Eu adorava imitar o Nerso da Capitinga. Adorava. Eu disse, eu vou ser o Nerso. Ponto. Ensaiamos, eu fiz umas piadinhas, escrevi, falei, ó, tu faz essa piada, tu faz essa, ponto. Demos uma ensaiada ali, durante a semana marcamos na casa de um colega para ensaiar. Na semana que veio, a professora, tá, agora vamos ver o teatro. Apresentamos o tal do teatro da escolinha. Bom, Ana, foi tão bacana, a professora ficou emocionada e o que ela fez? Ela falou com a direção e a semana inteira a escola não teve aula, porque a gente tinha um salão de atos que não era tão grande naquela época, era pequeno, a gente dividiu. A cada período uma turma ia assistir a gente. Que bacana. Então, consequentemente, a gente não teve aula e as outras turmas também não tiveram, né? Tiveram pelo menos um período de folga para assistir e assim começou. Na outra semana me chamaram para fazer um comercial para o colégio imitando o Nerso da Capitinga. Esse comercial teve uma repercussão. Um grupo lá, não sei aonde, me viu fazendo, me chamou para trabalhar. Aí o outro grupo se interessou e isso foi virando um bolo de neve. E virou um bolo de neve. E quando eu menos esperei, eu estava dentro do Zorra Total, tomando um cafezinho, batendo um papo, como se fosse um mero colega, mas eu por dentro assim tremendo todo, porque era o meu ídolo, com o Pedro Bismarck, que é o Nerso da Capitinga. Então veja que louco, né? Que bacana. De uma brincadeira virou uma coisa seríssima. E hoje sou amigo do Pedro Bismarck, né? A gente trabalhou junto um tempão lá na escolinha. Mas foi tudo de brincadeira. E a minha especialidade é a comédia. Se bem que hoje eu faço peças do Machado de Assis, Caio Fernando Abreu, que você já viu, né? A gente está trabalhando com Clarice Lispector agora, estou dirigindo a Elisandra num trabalho novo, que é o texto da Clarice Lispector. Então, a gente abriu o leque para todas as possibilidades. Muito bacana. Quem diria, né? Será que um Márcio lá de trás, querendo fugir da recuperação, imaginaria que estaria, né, um tempo depois tomando café com um dos seus ídolos? Jamais teria pensado isso, né? Porque é uma coisa surreal. A escolinha, na minha época, foi um marco, né? Foi um marco para todo mundo, foi um marco para a televisão, para a história da televisão brasileira. Chico Anísio foi e vai continuar sendo o maior gênio da comédia brasileira. Acho que não vai ter outro cara sequer parecido com ele. Teve alguns, né, que se destacaram. Jô Soares também foi um ícone, mas eu acho que não chegou a superar ainda o Chico Anísio. Mas os dois são da mesma escola, são parelhos, né? Então era surreal. Que a gente diz do dia para a noite, né? Que todo mundo diz assim, aquele lá quando conseguiu a coisa teve sorte, né? Teve sorte. Foram anos de trabalho, foram 20 e poucos anos de estrada, mas foi surreal do dia para a noite. Quando eu caí lá, foi literalmente do dia para a noite. Eu estava tomando cafezinho, dividindo o camarim com o Lúcio Mauro, com o Nerso da Capitinga, o Pedro Bismarck, com o genial Seu Peru, né? o saudoso Drummond, nossa, com tantos gênios, os mais talentosos da nossa época de agora, Marcos Veras, Rodrigo Santana, Kaique Luna, meu querido amigo, irmão, que tanto não dividiu só o Zorra Total, como dividimos palco no teatro durante anos, né, que acabou nos deixando. Então foi Paulo Gustavo, que depois acabei conhecendo lá dentro do Multishow. Então foi muito surreal. Eu saí de um mundo que para mim, desde que eu comecei a fazer teatro, mesmo na época da brincadeira, já era uma coisa séria, nunca foi uma brincadeira, né? Brincadeira foi só quando começou, depois tomou outra proporção. Mas aí quando tomou uma proporção que eu jamais ia imaginar na minha vida, eu disse, puxa, que mágico que é esse mundo do teatro, né? Que pode te levar para lugares que você nunca imaginou.
E o melhor de tudo não é isso. O melhor do fazer teatro, do fazer a televisão, não é você, claro que é você fazer, mas o melhor do teatro e o melhor da televisão é você poder tocar as pessoas, sabe? A partir do momento em que eu estou fazendo um trabalho e que eu toco aquela pessoa, seja com uma frase que ela levar para casa e ela ficar com aquilo na cabeça e depois de um tempo ela vem conversar comigo e ela cita aquela frase para mim, ela cita aquele pensamento, eu disse, poxa, essa pessoa, ela saiu do teatro tocada com alguma coisa, sabe? Ela assistiu aquele programa de televisão, ela saiu com aquilo aqui dentro. Então, é isso que é mais gratificante para a gente, né? Então, é um sonho que virou realidade e uma realidade concreta. E que hoje a gente pode levar para as pessoas de uma forma mágica, né? Perfeito. Agora que nós podemos conhecer um pouco mais sobre o histórico, o início da carreira do Márcio Meneghel, nós vamos também conhecer, né, outras etapas da sua carreira, como a parte televisiva também, que é um grande boom, né, na sua carreira, Márcio. Mas isso logo após o intervalo. Fique conosco, nós já voltamos. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Voltamos agora com o segundo bloco do Momento Cultural. E meu convidado de hoje é o ator e produtor Márcio Meneghel. Então, no primeiro bloco, nós conhecemos um pouco mais sobre o histórico, né? Como que ele iniciou aí nessa carreira na arte. E também eu quero aproveitar para fazer um relato pessoal, porque eu sou fã do Márcio Meneghel. E essa minha vontade de ir ao teatro, conhecer ao teatro, começou quando eu via em propagandas uma peça que é um clássico da carreira do Márcio Meneghel, que é o Diário de um Bonitão. Infelizmente eu não consegui assisti-la ainda, mas já perguntei aqui, ele me deu aqui alguns spoilers, dizendo que está em produção, em conversa, para de repente sair uma nova versão dessa peça que é um dos clássicos da tua carreira, né, Márcio? Com certeza, o Diário de um Bonitão foi um marco na minha carreira e foi um marco aqui em Passo Fundo, porque hoje, em números, eu não sei te dizer qual que bateu o recorde, mas eu estou para te dizer que foi ou o Diário de um Bonitão ou a peça do Caio Fernando Abreu, O Homem que Acreditava. Uma das duas, com certeza, bateu o recorde aqui em Passo Fundo de público e de apresentações, né? E não só em Passo Fundo, na região inteira. As duas viajaram, assim, boa parte do Brasil e fizeram, embora são totalmente diferentes, né? Um fala sobre comédia e ao mesmo tempo sobre uma coisa que está em alta hoje em dia, né, que sempre vai estar em alta, que é a busca da estética, né, pelas pessoas, e outro que é Caio Fernando Abreu, né, que é um espetáculo que fala sobre vida, que fala sobre pessoas, que fala sobre relacionamentos, que fala sobre dores, que fala sobre humanidade. Mas o Caio está aí ainda, né, acabei de fazer domingo passado, e Diário de um Bonitão estamos em conversações para possivelmente voltar, talvez ainda esse ano, mas mais provável ano que vem. Bom, eu vou ficar aqui na torcida, esperando, e se sair, por favor, venha aqui nos contar em primeira mão, hein, Márcio? Com certeza. Então, além de se consolidar no teatro, tu também acabou indo para o humor televisivo, né, a nível nacional, participando de grandes programas, Zorra Total, Treme Treme do Multishow. Conta para nós como que foi, assim, essa inserção, então, né, na televisão. Então, como a gente estava conversando antes sobre o Nércio da Capitinga, né, o Pedro Bismarck, essa ligação em eu estar fazendo teatro no colégio, de repente começar a fazer teatro profissional, imitar o cara e de repente ir parar no Zorra Total. Foi totalmente inesperado também, sabe? Estava lá no Rio de Janeiro, um belo dia,
o Kaique, que era meu colega, né, que acabou nos deixando, um gênio, um cara que enfim, né, não tem nem adjetivos para dizer o que era o Kaique, que era um dos produtores redatores do Zorra Total, falou, o Sherman quer te conhecer. Mas assim, do nada, eu estava em casa assistindo televisão, e eu disse assim, sim, mas ele quer me conhecer. E ele disse assim, vem aqui, faz alguma coisa. Eu digo, mas vou aí fazer o quê? Sherman, né? Só para o Sherman, saber. Na época, o Sherman era o diretor do Zorra Total. E o Sherman, na verdade, antigamente, o Sherman era diretor de tudo na Globo. Ele dirigiu novela, ele dirigiu programas de humor, ele dirigiu minisséries. O Sherman dirigiu todo mundo que passou pela Globo, né? Infelizmente nos deixou também agora, faz uns 3 anos que ele nos deixou, mas era o bam lá dentro da TV Globo. O que eu fiz? Eu peguei um monte de figurinos que eu tinha, peguei peruca, peguei sapato, e na época eu e o Kaique fazíamos um espetáculo chamado Rapidinhas, que a gente veio aqui para Passo Fundo fazer. E eu até sugeri para o Kaique, vamos fazer uma cena do Rapidinhas. E tinha uma cena do Rapidinhas que nós fazíamos o Claudinho e a Totosa, né? E a gente mostrou essa cena pro Sherman, em que o Claudinho fazia o monstrinho. No final, era uma grande bobagem, onde a gente invertia um pouco os papéis, onde a mulher chegava tarde em casa, na manguaça, e não dava satisfação para o homem e ainda dava uns petelecos nele, né? Ao contrário, né, do que geralmente acontece e não deveria acontecer, do homem chegar mais tarde, meio tchuco e ainda cheio de razão. E aconteceu o contrário. E o Sherman adorou essa bobagem porque gostou do bordão. O Sherman era o cara dos bordões, né? Tanto que o Flávio Silvino, que veio a ser meu colega lá de Zorra também, ele era o rei dos bordões, né? Quem tinha um bordão tinha tudo. E o bordão dessa cena era o monstrinho, que era uma bobagem, né? Que ele fazia assim e fazia um barulhinho com o nariz, fazia... E quando eu fiz isso, o Sherman morreu de dar risada. E ele ainda perguntou, como é que é o monstrinho? Como é que ele só queria saber como é que era o monstrinho? Eu estava até envergonhado, eu fazia. Enfim, voltei para Curitiba, porque eu estava em temporada em Curitiba, dali 2 dias eu recebi um telefonema, ó, final de semana tu tem que estar aqui. Já para provar roupa, tal, e já fui lá para gravar, e já no outro dia já estava no ar, e foi assim, foi meteórico. Enfim, depois deu alguns problemas ali dentro, interno da Globo, acabou falecendo um redator, acabou falecendo um outro, aí trocou a direção ali do Zorra, eles deram uma reformulada no Zorra e alguns atores acabaram indo para o Multishow, né? Dentre deles, eu peguei, já aproveitei a deixa, fui lá e fiz um teste no Multishow e pá, já entrei no Multishow também. A maioria dos meus amigos já tinham saído ali do Zorra, porque tinham formado um outro núcleo também, né? E nós fomos para o Multishow. E no Multishow foi muito divertido, né? Porque ali no Multishow eu comecei a fazer outras amizades e ali eu conheci muito mais atores novos da safra nova, né? Que é Tata Werneck, Marcelo Marrom, tava ali o Lindsay Paulino, que é um gênio da comédia, o Kaique estava arrasando, estava com 4, 5 personagens ali, o Gustavo Mendes, que foi por ele, né, que eu acabei indo para esse programa. Foi um programa que eu acho que ele que levou o piloto desse programa, que era o Treme Treme, para o Multishow. Então, né, obrigado ao Gustavo Mendes aí que teve a ideia de criar esse programa. Então nós tínhamos ali no Treme Treme uma leva de atores que eram da nova geração, que estavam com sangue no olho, né? Então era um programa muito divertido, era uma verdadeira zorra gravar o Treme Treme, né? Então era muito divertido. Então paramos, infelizmente, devido a esse probleminha que tivemos durante 2 anos, né, em que não foi só nosso, o mundo inteiro, a gente não gosta nem de falar sobre, mas foi esse problema mundial que parou o mundo por 2 anos.
E agora daí está tudo se reformulando, porque televisão funciona de uma forma diferente, né? Todos os programas foram se acumulando e acumulando, a gente teve algumas perdas durante esse período também. Então, está para voltar, tudo está para normalizar, mas tudo no seu tempo, e a gente não sabe agora qual vai ser o tempo, né? Porque como tudo atrasou novelas, atrasou minisséries, atrasou programas de humor, a gente está esperando. Tomara que a gente volte, que se voltar vai ser já com a 5ª temporada do Treme Treme no canal Multishow. Perfeito. Como tu mesmo colocou, né, Márcio, a pandemia, no caso a qual você se refere, esse período de 2 anos, então, né, que aí os projetos acabaram sendo interrompidos, mas também acabou afetando, né, a tua área, porque lida diretamente com o público. Então, querendo ou não, a gente fica pensando, né, como que tu se adaptou durante esse período de pandemia, com o público, assim, vocês se mantiveram ativos, vocês fizeram uma pausa, como é que foi? Então, a gente passou por vários processos, porque era uma coisa inesperada. Nova, né? Nova, uma coisa que não foi assim uma situação que só a gente passou. Foi uma situação que o mundo inteiro passou. Então, o mundo inteiro não sabia como agir, né? Então, a gente teve várias etapas. Teve a etapa do pânico, não sabemos o que fazer, não temos saída, de repente, opa, não, podemos traçar esse caminho, podemos tentar traçar esse outro. Graças ao bom Deus, nós temos hoje em dia isso ao nosso lado, que é o mundo online, né? E que até então nós não tínhamos entrado no mundo online, nós estávamos no mundo online para divulgar, né? Para conversar, para distrair, mas não para trabalhar. E essa pandemia nos trouxe esse lado bom do mundo online, né? A gente teve que, na marra, aprender a lidar com o mundo online. Então, a gente trabalhou direto, depois do processo de aprender, claro, né? Aprendemos a trabalhar com o mundo online e começamos a trabalhar com o mundo online. Isso nos salvou muito, e hoje em dia a gente também não se imagina mais trabalhando sem o mundo online, né? Teve alguns projetos também de lei federal, algumas municipais, online também, né, onde a gente apresentou para depois disponibilizar o link ou as chamadas lives também, né, que estava muito na moda na época. Então a gente fez bastante lives de teatro, né, lives sobre alguns assuntos teatrais, e gravamos muitos dos nossos espetáculos também e disponibilizávamos os links para compras, né? Então teve gente que viu as nossas peças, por exemplo. Olha, isso foi uma novidade, né? Porque é difícil isso acontecer. Uma pessoa lá de Israel, lá dos Estados Unidos, ver um espetáculo nosso. Isso é praticamente impossível. E através do mundo online, as pessoas puderam comprar o link e ver a peça do Caio, a peça do Chico, a peça do Machado de Assis, as nossas comédias, os nossos trabalhos, através de um link sentado no seu sofá, com a família toda, comendo uma pipoca. Então isso também não é a mesma coisa, né? Teatro não é a mesma coisa do que você vê ao vivo, mas foi uma possibilidade. Uma forma, se redescobrindo, né? Descobrindo a forma de continuar levando a sua arte ao público. Perfeito. Faz parte, né? Foi uma nova alternativa. O ser humano se adapta. Perfeito. Márcio, eu quero entender também um pouquinho, assim, da comédia para a questão mais dramática, aos espetáculos infantis que você também atua, assim, como que funciona a escolha das peças, dos textos? Eu imagino que seja em conversa, em consenso com o diretor, com a equipe, né? Mas como que funciona a escolha, assim, dos nomes, das novas peças ou o resgate? Então, a gente sempre parte de um processo de conversa, né? Principalmente eu e a Elisandra, que o grupo, né, somos eu e ela, na verdade. O nosso núcleo é o núcleo Rindo à Toa, e as pessoas perguntam assim, o núcleo Rindo à Toa, deve ter umas 30 pessoas. Não, somos só eu e ela. Então, geralmente, parte de uma vontade, ou de uma vontade individual, ou dela ou minha, né, ou de uma coletiva, ou também de um estudo. A gente acaba estudando, vamos por esse caminho agora, a gente já fez isso, vamos fazer esse outro. Mas, o que mais norteia os nossos trabalhos é a preocupação didática,
pedagógica e o que a gente quer falar naquele momento para o nosso público. Né? Quando a gente resolveu fazer a peça infantil, por exemplo, o que a gente queria falar para o nosso público infantil naquele momento? A gente queria falar sobre valorização da amizade, né? Sobre o incentivo à leitura. Aí a gente escolheu o texto do Oscar Wilde, que fala sobre, que é o texto que é do O Gigante Egoísta, né? Então a gente fala sobre o texto fala sobre a busca da amizade, a valorização da amizade. Então a gente transformou o nosso cenário todo em livros, né? Porque a história é uma imaginação, né? Toda história é uma imaginação. E a imaginação vem da onde? Da nossa cabeça. E geralmente a gente faz o que com a nossa imaginação a gente coloca nos livros. Então o nosso cenário todo eram livros. Então a gente usava esses artifícios. Olha, vamos valorizar a leitura, vamos valorizar a amizade. Esses eram nossos motos principais. E sempre buscando um processo de pedagogia, né, que seja muito importante, e o didatismo daquilo que a gente está levando para a nossa plateia. E assim é com a peça do Caio, com a peça do Machado de Assis. Vai tudo da vontade do que a gente, naquele momento, quer falar para o nosso público. Né? Assim como quando a gente faz as nossas comédias. Quando a gente faz as nossas comédias, é o momento que a gente está dizendo assim, ó, cara, o nosso público está precisando de alegria, não está precisando de nada mais além de alegria, de vir aqui, dar boas risadas e sair com a alma leve para casa. Ou vai para casa, ou vai jantar, né? Ou vai namorar, mas vai de uma forma leve, uma forma gostosa e com a alma assim, ó, lavada, né? de tanto dar risada. Então é isso, o que nos norteia é a nossa vontade e a necessidade do público. Né? Porque a gente não faz para a gente faz pro público. Né? A gente faz um estudo. O que será? O que será que as pessoas estão precisando escutar nesse momento? E aí junta com aquilo que a gente tem vontade de dizer também e vira uma química. Muito bem. Então agora a gente vai se encaminhando para o final, né, do nosso programa de hoje. Mas antes, então, para encerrar, Márcio, eu vou pedir para te falar sobre os próximos projetos. É importante ressaltar, né, que a nossa Prefeitura Municipal está incentivando várias ações culturais, apresentações artísticas, teatrais. E o Núcleo Rindo à Toa, que é integrado, então, pelo Márcio Meneghel e pela sua produtora, né, Lisandra? Diretora também. Diretora, faz tudo, né? Faz tudo. Então, várias peças também estão sendo apresentadas aí por mais um período. Eu vou pedir para te falar um pouquinho, então, sobre essa programação e a importância do apoio do poder público incentivando a cultura e a arte. Ah, legal. Então, bem rapidinho, assim, falando sobre esse novo projeto da Prefeitura, o Cultura Presente, que está sendo crucial para toda a nossa arte local e regional, onde estão disponibilizando assim, vários espetáculos de dança, teatro, música, para a comunidade inteira, no nosso lindo Teatro Municipal, que está lindo, maravilhosamente lindo, com toda a capacidade para receber ótimos espetáculos lá e gratuito, né? Todos os espetáculos gratuitos e vai ter programação até o final do ano. Então, assim, parabéns a toda a administração e a toda a organização desse projeto maravilhoso, né? Que a gente espera que cultive o nosso público, né? Que cultive, que as pessoas aprendam a ir com esse projeto e não parem, que o nosso Teatro Municipal esteja sempre repleto de pessoas prestigiando tudo que estiver lá. E os nossos projetos para o ano, para esse ano e para o ano que vem, a gente tem 3 que a gente está pautando, que são um projeto didático para adolescentes, que a gente vai pautar muito esse problema de saúde pública que está abalando não só as crianças da nossa região, da nossa cidade, mas do mundo inteiro, que é a questão do bullying e da depressão entre crianças e adolescentes. A gente vai calcar muito nesse espetáculo o bullying e a depressão entre crianças e adolescentes, tudo de uma forma lúdica, divertida e musical. Vamos estar com outro espetáculo também, falando um texto da Clarice Lispector, que é um texto feminino, onde pauta muito esse empoderamento da mulher, esse lugar onde que a mulher está e deve estar cada vez mais, né? Esse é um outro projeto nosso. E um último projeto, que esse é um projeto de vida meu particular, que eu vou fazer um espetáculo sobre o Holocausto, né? Porque eu
Sou judeu, meu avô era judeu, tem toda uma história com a guerra particular, com o Holocausto, foi sobrevivente, e eu quero fazer um espetáculo em homenagem a ele sobre o Holocausto. Então, já faço até um apelo aos empresários locais, que a gente sabe que fazer teatro é muito difícil. Quem quiser apoiar algum desses espetáculos, que fala sobre bullying, que fala sobre depressão, que fala sobre o Holocausto, que a gente vai fazer um paralelo, não só sobre o Holocausto, mas também sobre as dificuldades que hoje a gente está vivendo, né? Que são coisas que não se devem ser esquecidas, né? São problemas sociais muito graves e que não devem ser esquecidos. Então esses são os nossos projetos futuros, e quem quiser nos apoiar, só nos procurar, que a gente está nas redes, aí está em todos os lugares. Muito bom. Só fazer uma ressalva então, quem quiser acompanhar essas programações através desse projeto da Prefeitura, pode acompanhar através da onde, Márcio? Bom, cada grupo, quando está em cartaz, ele posta nas suas redes, né? Por exemplo, a gente estava em cartaz agora domingo, estava nos stories, estava nos feeds, estava no Facebook, a gente mandava via WhatsApp, fazia aquele geral, sabe? Em todas as redes mandando. Então, cada grupo está fazendo a divulgação dos seus espetáculos. Mas tem a agenda da Prefeitura. Então, você entra no site aqui da Prefeitura, você já vai ter toda a programação até o final do ano, né? Conforme eles vão colocando na agenda, já vai estar ali o dia, o horário, a classificação, está tudo ali. A agenda da Prefeitura está organizadíssima para todo esse projeto, para não deixar ninguém de fora. Perfeito. Então, Márcio, vamos aguardar também o anúncio aí quando vier a estreia desses novos projetos, debatendo temas muito importantes e relevantes para a nossa sociedade. Então, ficamos aqui na expectativa, no aguardo. Obrigada pela sua participação, obrigada por compartilhar conosco a sua trajetória, né, os próximos projetos. Muito importante a gente ter esse espaço, divulgação e a ação aí de atividades tão importantes voltadas para a nossa cultura. Então, obrigada mais uma vez, Márcio. Eu que agradeço a participação, a disponibilização de vocês, o apoio municipal que está dando à arte em geral, não só ao teatro, mas à dança, à música, que continuemos assim, viva a cultura, e uma salva de palmas para todos nós que estamos fazendo a cultura acontecer. Perfeito. E obrigada a você também que nos acompanhou até aqui. O programa Momento Cultural de hoje com o Márcio Meneghel fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a nossa próxima edição.